Sejam bem-vindos. O meu nome é Vitor Hugo Cardoso O Fernando Rosendo. e esse é o Dizem Por Aí, o seu podcast de atualidade. Bem, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que ganhou as capas dos jornais e acho que tem mobilizado grande parte da esfera política, que é a CPI do Covid, ou a CPI da pandemia. A gente vai tentar explicar, assim, de forma bem sucinta, o que é uma CPI, quais os impactos que ela pode ter e o que achamos que vai acontecer ao término dela. Certo, Nando? É, né? A CPI que tá dando esperança pra muita gente. Ah, cara, é uma esperança. Te falar que é um alento que eu tive, cara. Não acreditava, mas tá sendo um alento. Também. Parece que é um prêmio de consolação pra não ter um impeachment. Verdade. Mas A gente vai a gente falar vai disso. falar. Inclusive, pode gerar um impeachment, né? Isso, eu espero, inclusive, que gere. É, Mas antes da gente entrar na CPI, eu acho que a gente sim, tem que fazer só coisa bem rápida, que é falar, acho que, da função do poder legislativo. Que talvez acho que faz sentido a gente explicar a CPI tendo explicado essa função. Tu pode falar, Nando, sobre isso? cara, isso é uma coisa que é interessante falar. É engraçado porque, assim, é uma coisa que todo mundo devia saber, né? A gente devia saber como funcionam os poderes. É uma Uhum. coisa que a gente basicamente não aprende na escola. Vai aprender ou se tu for estudar para algum concurso público, tu vai ter que estudar isso, ou se você tiver um interesse pessoal, né? Então, assim, Sim. sendo bem rápido, assim, bem sucinto, é o seguinte, a gente sabe que o nosso país, né, ele é dividido em três poderes. Uhum. Uma república federativa é dividida em três poderes. Poder executivo, que a figura máxima é o presidente, né? Isso no âmbito federal, né? Também tem o âmbito municipal e estadual. Então, o presidente, e a função do executivo é executar, é administrar, ele que toma as decisões. A gente tem o poder legislativo, que cria leis, né? Que é a Câmara, os deputados e o Senado. E a gente tem também o poder judiciário, que julga. Então, assim, tem um termo que se usa que é o seguinte: essas funções que eu citei são as funções típicas. A função típica do poder legislativo é legislar. A função típica do poder executivo é executar, administrar. A função típica do judiciário é julgar. Só que cada poder também tem uma função atípica. É uma função que eles podem exercer, mas que não é a função principal dele. Então, alguns exemplos. O presidente, né, figura máxima do poder executivo, ele pode criar leis a partir de medidas provisórias. Então ele cria uma MP que tem força de lei, depois ela Uhum. tem que ser votada e renovada na Câmara, mas ele pode criar uma lei. Não é a função dele, mas ele pode. O judiciário da mesma forma, ele tem o regimento interno do judiciário e eles criam a lei de como é o regimento ali dentro. Não é a função deles, mas eles podem fazer. E por que eu estou falando isso? Porque a CPI é uma função atípica. Em teoria, o poder legislativo não tem que investigar ninguém, não é uma função dele. Mas ele pode investigar e é o caso da CPI, né? A CPI vai ser, né, pelo que indica, já vai ser aberta. Hoje a gente vai falar um pouco, né, do que aconteceu Sim. hoje. A gente está gravando aqui no dia 14 de abril. Então teve muita notícia hoje, né? Vou falar um pouco daqui a pouco. E pode mudar tudo, mas é basicamente isso que você falou, Nando. É, O objetivo ali do poder legislativo é criar novas leis e analisar os projetos de leis que são encaminhados e são criados. Só que ele também tem essa possibilidade de estar fiscalizando e investigando a administração pública, que é o caso do poder executivo. Então, assim, a CPI ela vai servir como fosse uma ferramenta para fazer essa investigação. Então, vamos tentar assim, definir de um modo assim, bem simples. Não somos especialistas em direito, nada disso, mas a gente vai tentar definir ele de um modo bem simples. O que é uma CPI, Nando? então vamos lá. Uma CPI é uma sigla para Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, é uma comissão, um conjunto de pessoas, né, de parlamentares, que vão fazer um inquérito, vão fazer uma investigação sobre alguma coisa. A gente, assim, quase todos os governos passaram por alguma CPI. A gente teve CPI dos Correios, a gente teve CPI dos bingos, a gente teve diversas CPIs. Uhum. Algumas não dão em nada, e aí criou-se o termo que, tipo, a CPI deu em pizza.
E não deu em nada. No final eles juntaram todo mundo lá, comeram uma pizza e acabou. Terminou em pizza. E algumas CPIs deram em algumas coisas, como a CPI que teve do PC Farias, que acabou, de uma certa maneira, influenciando, fazendo com que o impeachment do Collor acontecesse. Isso é uma coisa importante também falar. A diferença de uma CPI para o impeachment. No impeachment, o Congresso, deputados e todos eles julgam o impeachment. Então a função atípica é de julgamento. A Dilma foi julgada pelo Senado. Então, se vocês lembram, né, o advogado dela foi lá defender ela, tal, teve o julgamento. Tinha a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, mas não era o Supremo que estava julgando. A CPI, ela não julga, ela somente investiga. Ela vai investigar, ela vai criar provas, vai tentar descobrir algum crime que tenha sido cometido e vai destinar, depois vai criar um parecer e vai destinar ao Ministério Público, que aí vai dar seguimento ao que aconteceu. Porque a diferença é, no caso, a CPI nem sempre é sobre o presidente, pode ser sobre qualquer outra coisa. É que nesse momento a CPI é sobre o presidente. E aí tem aquela separação que a gente também ouviu muito e aprendeu no impeachment da Dilma, que era crime de responsabilidade e crime comum. Né? Isso que vai ser investigado não é considerado um crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é algum crime que o presidente tenha cometido, para resumir assim, em função do seu cargo. Então, a Dilma foi aquela questão das pedaladas fiscais. Agora, se a Dilma ou o Bolsonaro agredirem alguém, atropelarem alguém, roubarem alguém, é um crime comum. É um crime que eu e você podemos estar sujeitos a cometer. E aí o julgamento é outro. Então é bom a gente ter essa separação. E o que está se investigando não é um crime de responsabilidade. Sim. Eu só vou dar uma acrescida, que é assim, é tudo isso que você falou, e, em grosso modo, a CPI, ela é essa comissão parlamentar de inquérito, então, assim, é um grupo de senadores que vão ser escolhidos, praticamente um colegiado, e eles são escolhidos com base numa proporcionalidade. Cada partido, cada legenda tem ali uma maioria, tem tantos senadores, então eles vão poder escolher um número de senadores para participar dessa comissão. Se eu não me engano, acho que vão ser 11 senadores titulares e 7 7. suplentes. Isso, exatamente. Um total de 18. E isso é uma comissão com um tempo determinado, ela não é ad infinito. Ela tem um prazo para começar e um prazo para terminar. Que é até depois uma das características da CPI, que eu acho que até é interessante a gente falar sobre o que é necessário para estar abrindo uma CPI. Quer falar, Nando? Não, eu posso falar, né? Posso falar. Isso é importante. Uma CPI, para ela ser aberta, ela precisa de basicamente duas coisas. Ela precisa de um fato, né, que é o fato que vai ser investigado, e essa CPI aqui tem bastante problema, porque teve uma briga ali sobre o que de fato seria investigado, qual seria o escopo, né? A gente sabe que, de um lado, as pessoas querem investigar o governo federal, como ele agiu em relação à pandemia, ao enfrentamento à pandemia. E o governo federal ele quer ampliar essa CPI para que investigue governadores e prefeitos. Só que isso já gerou uma discussão porque isso, em teoria, não é função de uma CPI aberta na Câmara ou no Senado. E também outra característica, a CPI ela pode ser aberta tanto na Câmara quanto no Senado, precisando de 1/3 das assinaturas ou dos senadores ou dos deputados. Também tem uma segunda possibilidade, que é uma CPMI. Sim. É uma comissão parlamentar mista de inquéritos, que tanto conta com deputados e senadores. E aí, a mesma coisa, 1/3 de cada, eles se juntam e podem participar. Essa que a gente vai ter é só o Senado. Não vai ter a participação dos deputados, a não ser que algum deputado seja chamado a depor, que saiba alguma coisa. Qualquer pessoa pode ser chamada. Muito provavelmente nessa, quem a gente sabe que vai ser chamado são principalmente os ex-ministros da saúde. Provavelmente. Provavelmente, muito provavelmente. Mas eu acho que essas coisas são importantes ter em mente. Assim. A CPI ela precisa de um fato a ser investigado, de um escopo,
Agora, é óbvio que durante a investigação você não sabe o que você vai encontrar. Uhum, Então a gente uhum, está. Essa CPI, o senador Randolph tinha escrito lá e mandado protocolar esse pedido de CPI. E uma das questões eram as questões que tinham acontecido em Manaus. Só que no meio da investigação, você pode ver outra coisa. Você pode ver que teve algum problema no envio de coisa para Minas Gerais. Não uhum, estava essencialmente escrito ali no momento inicial, mas foi descoberto. uhum. E a outra coisa, ele precisa de um prazo definido de quando vai acabar. Essa CPI que vai acontecer agora, ela tem o prazo de 90 dias. Sim, é exatamente isso. São basicamente isso que você falou. São três características que são necessárias para você ter a CPI, que é isso, um terço das assinaturas dos senadores, ou no caso, se for uma comissão mista da Câmara, vai precisar dos deputados. É preciso ter esse fato que você falou, que eles chamam de fato determinado. E aí, para as pessoas entenderem, eu peguei só a definição rápida. É óbvio que é possível que a gente discuta se realmente é tão objetivo assim ou não, mas não vamos entrar nisso. Tá? A definição é assim: considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do país, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da comissão. Então, assim, a pandemia é algo que é de interesse para a vida pública, a forma de enfrentar ela é de interesse para todos e tem ordem legal, econômica e social no país. Não dá para fugir dessas três coisas. E por último é ter um prazo certo. Ela não pode ser exatamente, né, vamos ficar investigando. E teve, eram esses 90 dias que eles pediram. Então, assim, aí foi aberta essa questão da CPI por bater todos esses critérios. E tu falou uma coisa interessante, Nando, que é essa questão dos governadores, né? Nesse momento que a gente viu o governo federal se articulando para incluir os governadores, me parece que de um ponto político é muito mais para você minar a CPI, você e não conseguir de fato investigar as coisas. Porque, em tese, como você até mesmo falou, o Senado tem que investigar coisas ali relativas ao Senado e não pode passar para os estados, ele não pode investigar aos estados, a não ser, é claro, que tem ali dentro da investigação, a gente vê que um governador de algum estado desviou, alguma coisa assim, aí seja pertinente essa investigação, mas não é a princípio dela. Então, tu não acha que tem um esforço ali do governo, tinha no caso, de colocar a CPI com os governadores para minar isso, minar esse esforço de investigação sobre o governo federal? Não, sem dúvida, né? Assim, nos últimos dias, o Bolsonaro ele teve, podemos dizer, 3 derrotas. A primeira derrota que ele teve foi o fato da CPI vai ser aberta. Não queria, desde o início, que tivesse uma CPI. A segunda derrota é como vai se dar essa CPI, o que ela vai investigar. Teve um senador, né? Não diria bolsonarista, mas aliado ao governo, que tentou abrir uma segunda CPI. Então, teria uma CPI do governo federal e uma CPI dos estados e municípios. Isso não coube. O que aconteceu é vai haver somente uma CPI e o que os senadores determinaram é a gente pode investigar estados e municípios desde que a gente esteja investigando o repasse do governo federal. Então, vamos lá, o governo federal fez repasses em dinheiro por meio do Ministério da Saúde no combate à pandemia para alguns estados e municípios, para comprar respirador, máscara. Se for demonstrado que alguns prefeitos ou governadores usaram essa verba de forma irregular, isso pode ser investigado. Agora, a gente tem que lembrar, a gente tem um exemplo aqui do Rio. Isso aconteceu aqui no Rio. Só que isso Uhum. está sendo investigado aqui na esfera do Rio. A gente tem o nosso governador afastado, sofrendo um processo de impeachment, provavelmente vai sofrer. Então, assim, não precisou ter uma investigação a nível federal. Porque seria Uhum. impossível a nível federal você investigar todos os estados e todos os municípios do Brasil. Sim. Eu vi até o Gabeira falando disso, justamente citando esse caso, falando que no caso do Rio de Janeiro, você já tinha até o andamento das investigações, já estavam culminando no impeachment, Sim. entendeu? Então não precisaria disso. Mas eu acho que se dentro desse processo,
Se tiver a encontrar alguma irregularidade, que investigue, mas que já comece com um escopo mais Sim. preciso, certo? É, só para acrescentar nessa questão desse fato, teve também aqui no Rio de Janeiro, esse fato determinado, a CPI das milícias em 2008, tu se lembra? Sim. Que foi justamente uma questão de você verificar ali, investigar a presença das milícias no estado do Rio de Janeiro e a participação do poder público nessas milícias, né? Se tinham ali deputados, se tinham vereadores e tudo mais, e depois isso culminou ali num grande relatório. Então, basicamente isso, é uma investigação, certo? É É. isso que a gente vai fazer. E acho que isso cai direto no próximo tópico, que é importante a gente falar quais são os poderes ali da milícia, da CPI. Cara, da milícia seria foda. Então, quais os poderes da CPI? O que ela pode ali fazer? O que a gente pode esperar dela? Então, é importante. Falou da CPI das milícias, né? Aparece um pouco ali no Tropa de Elite 2. Sim. Viu? Aquilo ali foi o processo de CPI. E, usando o Tropa de Elite como exemplo, a gente pode dizer o que eles podem fazer. Então, como eles estão levando uma investigação, o que eles podem fazer? Eles vão chamar pessoas para deporem. Então, eles podem chamar qualquer pessoa. Uhum. Não interessa se a pessoa tem foro, não tem, quem é, pode chamar. Então, eu falei, provavelmente nessa CPI eles vão chamar todos os ex-ministros. Talvez não sei se faça sentido chamar o Taishi. O Taishi ficou lá um mês só. Mas talvez ele possa ir lá contar o que aconteceu, por que saiu. Uhum. Então, em geral é isso. Eles vão ter o poder de investigar. Vão investigar, eles vão poder colher provas, vão poder chamar testemunhas, vão poder fazer diligências para juntar provas para fazer esse relatório final da CPI. Diante daquilo tudo que eles tiverem juntado, falar o que pode dar seguimento nisso. Né? Sim. E esse relatório, quais as consequências que ele dá? Quando acabar a CPI, que consequências, o que acontece? Assim, ele pode, aquilo que eu tinha falado anteriormente, ele pode dar em nada. Uhum. E olha, não encontramos nada e tal. Uhum. Ou pode ter encontrado algum crime, né? Pode ter um farto conteúdo de provas, levar, eles passarem esse relatório, mandarem para o Ministério Público e aí sim começar um processo criminal, um processo que possa decorrer de um impeachment. Agora, só queria falar uma coisa assim que eu acho que é importante. É o seguinte, a gente sabe que uma investigação, qualquer crime, quando ele é investigado, ele tem algum nível, um componente político, qualquer um que seja. Se alguém, crime assim, grande, se alguém roubou o banco, alguma coisa assim. Então o delegado lá com a polícia começa a fazer a investigação e tem interesses e tal. Toda investigação tem isso. Agora, uma investigação que dá pelos senadores ou deputados tem isso elevado à milésima potência. Então a Com gente certeza. sabe que essa investigação vai ter bastante componente político. Então a gente já está vendo aí como é que a gente pode dizer? Uma batalha de forças. Como vai se dar essa CPI, né? Eu tinha falado que o Bolsonaro teve 3 derrotas. A terceira derrota que ele vai ter, provavelmente, é da formação das pessoas que vão estar entre esses 11 senadores titulares. Sabe que pelo que tudo indica, né? Não temos os nomes cravados, pelo que tudo indica, a grande maioria não vai ser de apoiadores do Bolsonaro. Então, sabe que é óbvio que quem forem essas pessoas é um fato muito importante, que são elas que vão determinar para que caminhos a investigação vai seguir. Então, se a gente tivesse a maioria de pessoas que apoiam o Bolsonaro, muito provavelmente o caminho que essa CPI levaria era questão de buscar governadores e prefeitos que fizeram cometeram algum crime ou algum problema, tiveram algum problema. Como a gente está vendo, praticamente não vão ser essas pessoas, tudo indica, vão ser pessoas que fazem alguma oposição ao governo Bolsonaro, a tendência é que se tenha uma investigação mais focada no governo federal. Sim, exatamente, concordo.
Eu acho que a gente conseguiu explicar bastante ali do que é uma CPI para as pessoas entenderem, né? Então, no fim, assim, vai ser um colegiado, um grupo de senadores que vão estar investigando as ações do governo federal nesse momento de pandemia. Eles vão poder chamar os ministros, chamar outras pessoas que tenham ligação nesse tratamento que o governo federal deu para a pandemia, e caso também tenham outra relação com alguma desvio de verba dos estados ou alguma outra coisa, também vai ser possível chamar. No final disso, vai ter um relatório mostrando o que foi achado, investigado, e vai ser encaminhado, se for pertinente, para o Ministério Público. É isso a CPI, certo? Então, acho que agora a gente pode começar a entrar na parte da gente dar a nossa visão política, da gente ver o que a gente está acreditando que sejam os próximos passos e que isso vai estar caminhando. Então, assim, você colocou que isso foi uma derrota do Bolsonaro, todo esse momento, desde do Barroso dando lá liminar para instaurar a CPI, até esse jogo político do Pacheco ler no Senado o que é o começo da CPI, a abertura da CPI. O Bolsonaro, ele vai se enfraquecer ao longo dessa CPI, ou será que é possível que ele, de alguma forma, consiga diminuir os danos, ou talvez até mesmo sair mais forte disso? O que você imagina, mais ou menos? Cara, tem uma frase muito boa, frase hiper mega clichê, que dos políticos usam, que é a seguinte: CPI, a gente sabe como começa e não sabe como termina. Uhum. Assim, a gente sabe, para começar, a gente já falou aqui no começo quais são os requisitos para começar. Agora, o que Uhum. acontece no meio, a gente não faz a mínima ideia. Uhum. Pode aqui imaginar o que vai acontecer. Eu tenho algumas crenças do que. Primeiro é o seguinte: eu acho que ela aberta já é uma derrota para o Bolsonaro. Sim, já é um desgaste. O Bolsonaro está mais fraco com a abertura da CPI do que estava antes. Agora, eu não acho que necessariamente ele sairá mais fraco. Ele pode sair mais forte. De que maneira? E é o que eu acho que vai ser a estratégia, é tentar achar algum mau exemplo de prefeitos, governadores e focar naquilo. Se ele conseguir pegar caso tipo a gente tem aqui do governo do Rio, Uhum. o Vitor falou: olha, eu fiz a minha parte, tá vendo? Eu mandei dinheiro, eu mandei recursos, olha o que eles estão fazendo. E aí vai tentar mudar essa narrativa. Uma coisa que eu acho que com certeza vai ter uma guerra de força aqui é a questão de Manaus. É Com porque certeza. já teve ali um embate, né, entre o Ministério da Saúde, o governo e a prefeitura, o governo da Amazonas e a prefeitura de Manaus, de quem era o responsável pelo oxigênio. Se eu não me engano, não lembro se foi o prefeito ou o governador que chegou a entrar em contato e falou: olha, nosso estoque de oxigênio vai acabar. A empresa lá, o White Martins, tinha dito que não tinha capacidade de aumentar a produção no nível que eles estavam precisando. Então, assim, alguém vai ter que ser responsabilizado por aquilo. Eu não sei se é o Ministério da Saúde, não sei se é o prefeito, não sei se é o governador, alguém tem que ser responsável por aquilo. Essa vai ser uma das primeiras brigas. A segunda é, vamos supor que o governo federal está sendo responsabilizado por tudo. A questão é, quem é o governo federal? Uhum. Né? Vai ser Uhum. essa bomba vai estourar no colo do Bolsonaro ou no colo do Pazuello? No Eu meu, acho que já indica que vai ser no colo do Pazuello. sim, A gente teve, até comentei contigo mais cedo, que teve a Globo News divulgou um relatório, acho que do Tribunal de Contas da União, que estava já indiciando o Pazuello eu não sei se foi a questão de Manaus. tem probidade administrativa. Eu não conseguia ler, eu só consegui ver os jornalistas falando. E esse relatório seria votado. Não sei se foi votado, não sei qual foi, mas já mostrava que tem ali forças que estão enxergando essas omissões e essas irregularidades que, em tese, podem ter havido e vão responsabilizar o ministro. Não sei se isso cairia no Bolsonaro. Apesar de eu achar que o Pazuello parece-me um peão do Bolsonaro, né? Não, eu acho que assim, isso é um movimento que eles vão ter, mas na minha visão particular, ambos são responsáveis. Lógico.
Não acho que a discussão não é se é o Bolsonaro ou se é o Pazuello. O Pazuello diversas vezes já falou com o Bolsonaro que o lema dele era: ele fala, ele manda, eu obedeço. Sim. Agora, é óbvio que você também não pode obedecer qualquer coisa, né? Muito provavelmente foi por esse motivo que o Taishi e o Mandetta não continuaram. Uma das brigas que o presidente teve com esses dois ex-ministros era em relação a um protocolo para o uso de hidroxicloroquina como uma medida de tratamento preventivo. Nenhum dos dois quis assinar esse protocolo. Né? Os dois eram médicos, né? Tinham uma carreira a zelar, tinham um CRM por trás. Então, assim, eles não quiseram comprar essa briga. O Pazuello não é médico. Teoricamente, era um especialista em logística. E o que nem de logística ele sabia. Então, assim, vai cair no colo dele. Mas eu acho que vai haver esse movimento de tentar jogar tudo pro colo do Pazuello. Eu acho que a questão de Manaus pode acontecer, só que tem muitas frentes. Esse é o problema. A gente falou, né? Um prazo de 90 dias eu acho pouco. Sim. Sim. É óbvio que você precisa ter um prazo, porque você não pode ficar investigando ad infinito, mas assim, prazo pequeno, porque você tem essa questão de Manaus, você tem a questão da hidroxicloroquina, você tem A questão das vacinas. a questão das vacinas, a questão do tratamento precoce, que é além da hidroxicloroquina. A ivermectina. Porque no caso da hidroxicloroquina, o Brasil gastou dinheiro, comprou. Né? Produziu, fez o exército produziu. Então, assim, esse dinheiro poderia ter sido usado para comprar vacina? Talvez. O exército podia estar ajudando no desenvolvimento, sei lá, de medicamentos para o kit de intubação, que está acabando em alguns lugares. Também. Então, assim, tem várias frentes que podem ser investigadas. Sim, sim. Então, assim, pode falar. Não, eu acho que as principais é que essa questão de Manaus sobre o oxigênio, se houve uma como omissão. Posso dizer? Uma omissão de parte do governo federal. A questão das vacinas que foram simplesmente não respondidas da relação, aliás, que foi da Pfizer, também acho que teve uma reunião com um representante que o cara acho que veio e não foi atendido, teve uma questão dessa, mas em tese as farmacêuticas entraram em contato com o país, isso não foi respondido, e essa questão não era do kit de intubação, até agora me fugiu da cabeça, mas acho que desse kit de tratamento precoce. De tratamento precoce. Acho que vão investir muito nisso. Acho que vai ser o principal que vão primeiro tentar ver. Só que, cara, assim, é engraçado. Você estava falando justamente essa questão dos ministros da saúde, da especialidade deles. Cara, quando você é um ministro, é óbvio que existe a questão política. A gente não pode ignorar que é um cargo político. Mas é um cargo, em tese, que, primeiramente, ele é técnico. Então, diante de uma pandemia, você espera que as decisões sejam pautadas pela técnica. Então, quem deveria estar ali é um médico que tenha conhecimento técnico, que possa construir ali um gabinete de crise. Isso também, questão do gabinete de crise, eu acho que não é capaz de entrar. Mas, em tese, ele deveria tomar decisões técnicas com o grupo técnico dele. E não apenas receber ordens e simplesmente agir, certo? Então, assim, isso em outros ministérios também, não só o da saúde, mas principalmente o da saúde, que é no momento assim importantíssimo nesse momento de pandemia. Então, assim, é uma situação absurda. Acho que do Pazuello estar ali foi uma coisa absurda. Mas, assim, agora, para a gente avançar um pouco, Nando, tendo essas frentes que a gente acredita que vão ser investigadas relacionadas à omissão, à irregularidade, desses 3 pontos que a gente colocou, você acha que o Bolsonaro ele vai tomar uma atitude agressiva no meio dessa condução da CPI? Você acha que a gente pode esperar uma retaliação dele, alguma pressão nas instituições? O que tu imagina mais ou menos? Assim, não é nem o que eu imagino, é o que já de fato está acontecendo. Aquele áudio, né, vazou do Cajuru, aí também tem uma discussão se foi vazado ou não. Até agora eu não entendi o objetivo daquilo. A gente talvez lá um pouco pra frente a gente fale, entra nessa questão do Cajuru. Mas assim, a gente percebeu que uma das coisas que o Bolsonaro queria também é que o Senado começasse a pautar o impeachment dos ministros do Supremo.
especificamente no caso ali do ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, já é algum tipo de retaliação. Hoje, mais cedo, eu li uma reportagem, acho que não, que dizia que hoje o Bolsonaro, de novo, encontrou ali o grupo ali no cercadinho, e aí falando com... E eu acho que é interessante porque naquele momento ali, sempre que ele fala alguma besteira gigante, é ali. E ali é onde a gente vê qual é a fala dele para o grosso, O o núcleo duro núcleo dele dele, ali. entendeu? Não é quando ele vai em TV aberta e faz um pronunciamento, é ali que a gente vê o que de fato ele pensa. Ele falou assim: olha, eu acho que já está passando do limite, não estou mais aguentando e estou esperando uma demonstração do povo para mostrar o que eu tenho que fazer, para eu dar um jeito nisso. Mais ou menos assim. Então, assim, o que é um jeito nisso? Ele sempre joga com essas falas que beiram ali uma ameaça, né, às instituições, à quebra da democracia. Ele sempre brinca ali com isso. Fala com... Então, acho que é isso. Por outro lado, tem alguns analistas que falam que sempre que ele tá acuado assim, ele dá esse tipo de resposta, ele quer mostrar talvez uma força que ele não tenha. Sim. Talvez ele vendo que as coisas vão piorar, que as coisas podem se desencadear para um impeachment, ou pior. Tem um cenário que muita gente já está trabalhando. Teve uma live do Atila sobre isso, sobre as responsabilidades que o Bolsonaro e o governo federal têm. Pior, ele pode, de alguma maneira, ser condenado, algumas pessoas estão falando, por crime contra a humanidade. Uhum. Isso não tem precedente. Isso aconteceu quase genocidas e tal, que também estão considerando ele genocida. Eu não posso falar sobre isso, porque eu não tenho conhecimento, mas estão querendo enquadrar ele em crime de genocídio, ou em crime de lesa à humanidade. Eu acho que se ele vê que as coisas estão se encaminhando para isso, tem duas posturas. Ou tem essa postura que alguns analistas falam, que é uma postura mais medrosa, dele renunciar, fazer ali, Difícil. como o Romero Jucá falou uma outra vez, um grande acordo nacional, um acordão envolvendo todo mundo, passa o bastão dele pro general Mourão, ó, segura essa aí que eu não vou mais. É. E tem o outro lado também, que é ele tentar endurecer e tentar dar um golpe. Em última instância, em casos absurdos, são essas duas saídas que eu vejo. Ou ele dá Cara, um golpe ou ele renuncia. não, eu concordo com você, eu também vejo isso. Só que assim, ó, eu tenho dificuldade, às vezes, de pensar que de fato vai rolar um golpe, sabe? Eu até fico com vendo assim indícios, mas eu fico assim, cara, será que isso é possível? Eu acho que também porque a gente não é da geração que pegou a ditadura militar, a gente não estava vivo nessa época, e também por parte, acho que daquela tese, daquele livro que tu já viu, Como Morrem as Democracias, que ele basicamente propõe que você não precisa hoje em dia dar um golpe militar, botar tanque na rua, para você minar a democracia. Você pode ir minando com esse tipo de líder, sabe? Que vai desrespeitando as instituições, que vai fazendo as pessoas terem esse sentimento de desrespeito às normas democráticas, até ficar essas situações. Então, assim, eu não sei se haveria um golpe, mas muitas vezes, cara, eu pensei assim, olha, eu acho que o Bolsonaro faria isso. E ele fez. Então, é possível. Acho que a gente não pode descartar, não pode achar que não tem sentido, não corre risco de acontecer. Corre risco de acontecer. Acho que se ele tiver acuado, é possível. E eu acho que talvez, se essa CPI ela conseguir de fato criar um relatório que encontre ali crimes, que encontre fundamento jurídico e que responsabilize não só o ministro dele e talvez puxe para ele, cara, acho que talvez possa começar um processo de impeachment. Porque a gente já conversou muito isso, também outras pessoas já mostram isso. A gente não vê, às vezes, uma movimentação política coesa contra o Bolsonaro acontecendo. A gente sempre vê assim,
uma pessoa da oposição ou a oposição, aí uma briga, às vezes, com o presidente da Câmara, aí faz uma nota de repúdio e tal. Agora, eu acho que essa é uma das primeiras ações políticas, de fato, que vai ser em tese contrária ao Bolsonaro. E essa mobilização se mostrando assim, séria, se mostrando forte, foi que acho que teve uma fala do Cajuru, ele falou que se tivesse uma CPI séria, isso poderia culminar num impeachment. E eu acredito que se for realmente uma CPI com força, que responsabilize eles, isso talvez já mostre para a Câmara, olha, existe um movimento político aqui, não tá dando merda, as pessoas não estão indo na rua defender Bolsonaro, talvez a gente possa puxar um impeachment mesmo. Tu acha que tem essa possibilidade? Assim, eu não descarto. Mas eu acho que tem algumas coisas importantes. Primeiro a gente está ficando com contagem de tempo cada vez menor. A gente vai ter uma eleição tá cada vez mais chegando cada vez mais perto. Então, se a gente considerar, né, a CPI vai ter no máximo 90 dias, Ainda pode ser estendido, eu acho, né? podendo ser estendida. Então, vamos botar aí 90 dias. São 3 meses. Sim. Investigação, vai ter uma fragilização da imagem dele, vai estar. Isso é uma outra questão também. Tenho medo de que a CPI, de alguma maneira, seja usada, e eu acho que vai ser, como um palanque político para a próxima eleição. E as pessoas estão percebendo, pesquisas e tal, que a popularidade do Bolsonaro está caindo. Sim. E ainda tem um grupo forte em volta dele ali, mas está cada dia menor. Então, a galera já está fazendo os cálculos de que hoje, se opor ao Bolsonaro é positivo politicamente. É óbvio que a gente sabe que tem gente que está se opondo a ele porque de fato acredita nisso. Agora, tem gente que vai se opor porque vai ganhar voto assim. Assim como pessoas que se juntaram a ele por voto. Não, sim, a gente sabe nenhuma. A gente sabe que a política tem disso. O Brasil, totalmente, né? Então, assim, o meu medo é esse. O meu medo é a CPI virar, na verdade, um palanque para 2022. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Provavelmente, Pazuello vai ser chamado. Né? O Pazuello é um nome que tem sido ventilado aí como uma possibilidade de um candidato para a presidência em 2022. Pazuello? Não, Pazuello não, o Mandetta. Tá, caralho. O Mandetta tem sido chamado. Então, assim, ele vai estar lá como o quê? Como um ex-ministro ou ele vai estar lá como um candidato à presidência? Fora isso, vai ter uma briga dos senadores para aparecer, né? Tipo assim, vai ser a pessoa que vai aparecer ali, vai falar, que vai dar o parecer, que vai julgar, tá. Então, assim, a gente vai ver, vai ser um processo midiático, vai ter uma cobertura pesada em cima. Né? A gente vai ligar na TV, a Globo vai estar falando disso, a Globo News, a Record. A Record não sei, né? Porque... Deve estar falando. Mas vai falar. Então, assim, vai ter uma cobertura forte. Então, assim, todo mundo quer aparecer, né? Quer aparecer para 2022. Cada um ali tem as suas intenções. Nem todo mundo quer ser presidente. Todos querem ser governador. Tem a questão ali da eleição também em São Paulo, que está tendo uma disputa ali, o Dória, Boulos. Então, assim, meu medo é a CPI virar um palanque eleitoral. Desvirtuar um pouco da busca de fato de investigar ali o que aconteceu. Eu espero que não vire, porque isso aí vai dar munição, com certeza, para a galera defensora do Bolsonaro. Tem que realmente se focar em tentar achar, nem que a gente faça isso, tipo assim, ó, não vamos investigar todos os erros, mas vamos investigar esses 3 aqui que são os mais contundentes, os principais que estão causando prejuízo, e os que provavelmente, se a gente fechar no relatório, vai ser levado a sério, vão ser levados adiante pelas esferas competentes e pode encaminhar em alguma coisa. Porque, assim, o objetivo, além da CPI, além de, obviamente, investigar, é que aquilo sirva depois para alguma coisa, né? Que aquilo sirva ou para orientar, ou que sirva para depois as esferas que são responsáveis tomarem as decisões cabíveis, punir, julgar e tudo mais.
Então, assim, não é um relatório para a gente enfiar na gaveta e acabou, deixa ali, não é isso, certo? E, assim, cara, me fala, o que, que você achou dessa questão, assim, do Cajuru ligando e divulgando esse áudio da CPI? Porque até agora eu não entendi isso. E eu acho que isso deu uma força, eu acho, a mais, sabia? Porque, assim, todo mundo tá tentando entender, estão gerando especulações de que foi combinado, não foi combinado, e o Flávio já entrou, acho que contra um processo de ética no Senado, alguma coisa assim, né? E não sei, o que foi aquilo, cara? Não, assim, quando eu li eu não entendi também. Tem duas possibilidades, né, que as pessoas têm trabalhado. Uma é um vazamento, outra Uhum. é que era uma conversa armada. Só que é meio estranho porque a figura do Cajuru é estranha porque horas ele tem uma fala meio que alinhada ao presidente. Ora ele tenta parecer que não é um apoiador do presidente. A gente tem que lembrar que o Cajuru foi uma das pessoas, um dos senadores, foram ao Supremo pedir para abertura. Pandolf Rodrigues foi o senador que fez o processo de CPI presidente do Senado, estava lá engavetado, ele não botava para começar o processo, e aí o Cajuru e mais um senador, que nome, foram no Supremo Federal e fizeram esse pedido. Então ele é uma das pessoas que, em tese, tinha interesse de que essa CPI acontecesse. Uhum. Aí ele meio que liga pro Bolsonaro, ou o Bolsonaro liga para ele, e aí a gente ouve lá a primeira parte da gravação. Aí depois, o Bolsonaro vai lá naquele gado dele ali, aquele povo que fica ali na. É o gado dele. É isso. E falar, ele me gravou sem eu saber, isso não pode. Inclusive, tem mais coisas gravadas, manda ele liberar. O que também não faz sentido. Tipo assim, olha, estou puto de ter sido gravado. Mas mostra tudo aí, porque talvez tenha. Então, assim, Ai, cara. aí a segunda parte, que foi uma parte grotesca, era o Bolsonaro falando que queria sair na porrada com o Randolfo Rodrigues. Sabe? Ai, Então, cara. assim, eu não sei o que falar disso porque eu de fato não entendi. Assim, pra mim, foi uma coisa combinada. E uma das forças do Bolsonaro, digamos assim, para um grupo, é esse, digamos, esse jeitão dele, né? Então, talvez seja positivo para ele, para o núcleo, uma gravação de um senador conversando, para ele mostrar, falar, ó, tá vendo? Quando eu converso com senadores, quando eu ligo, o meu tom é esse. Uhum. Não sei qual, assim, qual o motivo de se vangloriar daquele tom, mas ouço pro Bolsonaro aquilo faz sentido, né? Sim. Então, olha, eu não combino nada, não é mentira. Porque ele ali não falou nada que ele não falasse em público. Já falou que é a favor de processo de impeachment de ministro do Supremo. Já deve ter, já quase saiu na mão com a Maria do Rosário. Então, assim, não tem nada de novo ali. Não, sim, sim. Assim, o Cajuru, acho que ele disse, né, que ligou para se defender, para defender o Senado, alguma coisa assim. Eu não entendo, mas o Brasil é um pouco disso, né? São coisas que a gente não consegue entender se são sempre no misto assim do improviso, da incompetência, do absurdo e do armado. Aí junta tudo, você não sabe o que que é. É um circo, né? Não sei. Circo. E espero que não vire um circo a CPI, né? Não, mas Espero. é por isso que é o meu medo. Qual é a questão? Eu acho que agora tá tendo uma certa briga, e eu acho que isso foi a questão do Cajuru, pra ter um protagonismo. Sim. Então, assim, olha, a gente agora tá falando do Cajuru. O Cajuru, ontem, anteontem, deu 300 entrevistas, saiu em tudo que é lugar. E é um cara até então. Era um cara que era famoso ali no meio do futebol, jornalista esportivo, que falava coisas assim pra gerar polêmicas, e hoje a gente tá falando dele. Então eu acho que vai ter um pouco disso, né? Busca por holofote, uma busca por protagonismo.
E a gente sabe que muitas vezes aqui no Brasil, protagonismo político não é necessariamente aquele cara que fala o que tem que ser falado, que é tinto, tem uma fala, sabe, é show, é espetáculo. É isso que É. eu acho que vai acontecer. Eu me lembro muito da cena do processo de impeachment da Dilma. Caras indo votar, estourando fogos, chorando com a camisa do Brasil, falando pela minha Bandeira amarrada. família, não sei o que, gritando, cantando. Então, assim, tudo bem que assim, o Senado, em teoria, é um ambiente um pouco mais sofisticado, enfim. A fala estava vendo até no Senado, a leitura da questão da CPI que eles estavam abrindo. Realmente, tinha muitos senadores ali que você via que eram pessoas intelectualizadas, tinham uma fala muito coerente, muito prolixa, muito, como posso dizer, realmente de pessoas que pareciam assim, ter bastante estudo e preparo para estar falando em público. Eram bons oradores, eu acho que essa é a questão. Então, assim, talvez a gente não veja um circo que foi a questão da Câmara em 2016. Mas eu acho que, cara, uma chance dessa é difícil de deixar passar. Agora, eu acho que, assim, não sei se é o que eu acho, não sei se é a minha expectativa. Hum, Eu acho que é uma oportunidade que a gente estava esperando. sim. Eu acho que tinha uma sensação que nada estava sendo feito. Sabia que o Bolsonaro estava cometendo, para não dizer crimes, Uhum, porque aí CPI que vai investigar e tal, mas assim, a gente sabia que ele estava sendo omisso. uhum. Não estava, assim, para pegar bem leve com ele, a condução dele da pandemia não era a melhor possível. Isso para ser bem leve, Sim, sim, sim. né? Beirando Esperando a passada de pano. de pano, exatamente. Que Assim, a gente não quer processos, mas mas assim, no é o que dá para mínimo, falar. né? No mínimo, não era a melhor condução possível. Porque Uhum, isso é um fato interessante de falar bem rápido. Nem todos os presidentes inicialmente tiveram uma postura correta ou a melhor possível. Teve o Trump, a gente teve o Boris Johnson na Inglaterra. O Boris Johnson, inclusive, falou que a estratégia inicial era a tal imunidade de rebanho. A grande diferença dessas pessoas para o Bolsonaro é que em algum momento houve uma virada. No uhum, momento que eles perceberam que. No caso do Boris Johnson, você teve o estudo ali do Imperial College que disse que, olha, se você adotar essa estratégia, vai morrer. Era 1 milhão, não lembro, era um número absurdo assim, de pessoas. sim. Ele, Ele voltou, ficou doente. Ele ficou ele doente, você lembra? Ele ficou, ficou ele mal. teve. Ele ficou mal. Então, assim, ele voltou atrás, talvez a tempo. Assim, Sim. você errar inicialmente com poucas informações é aceitável. Né? Tem algum nível de aceitação, você não sabia. Você podia estar. As pessoas de fato podiam estar superdimensionando, não sei. Agora, perdeu diversas possibilidades de, inclusive, sair melhor, sair mais forte. É. Se ele tivesse assumido o protagonismo na vacinação lá atrás, eu acho que ele sairia mais forte da pandemia, assim como ele de uma certa maneira, conseguiu se fortalecer com o auxílio emergencial. Que Sim. nem foi um projeto dele, mas ele conseguiu. Então, assim, talvez se ele tivesse sido um pouco mais esperto lá atrás, tivesse ganho força em cima da vacinação. Chegasse, olha, fui eu que negociei, eu que trouxe, sabe? Fazer que nem o prefeito que a gente viu aqui, acho que em Caxias, saía lá vacinando as pessoas no meio da rua, chegava no cercadinho ali vacinando as pessoas, se vacinava, pô, vestia o Zé Gotinha. Então, assim, ele perdeu essa oportunidade. Ele se fortaleceria, eu acho. Mas não, ele ficou insistindo de que a vacina não seria obrigatória, que tem aquele grupo ali anti-vacina, que não teria. Eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente. A gente deu alguns exemplos aqui, coisas que, digamos assim, estão na superfície de que a gente sabe que vai ser investigado, né? Uhum. Vacinação,
cloroquina, tratamento precoce, Manaus, mas coisas que a gente não sabe. Então, assim, a gente tem ali o Mandetta. O Mandetta fez um livro, inclusive, que ele é um pouco sobre a nada dele ali como ministro. Ele fala que inicialmente, passado ele chegou pro Bolsonaro e falou: olha, a gente trabalha média aqui de 180 mil mortos. Se não me engano, o número era esse. O Bolsonaro falou: não, não vai chegar, não precisa, a gente, se chegar também, problema. Então, assim, eu acho que se ficar caracterizado, é uma questão que apareceu muito assim na live do Atila, se ficar caracterizado que o Bolsonaro assumiu uma postura não de negacionista, e isso é importante, não é que ele negava a importância e tal. Talvez ele tenha assumido a estratégia essa estratégia que a gente está tendo, que talvez não seja uma estratégia, mas da imunidade de rebanho, como uma estratégia principal. Independente da quantidade de pessoas que morreriam se essa estratégia fosse levada em frente. Essa é uma questão também. Talvez isso que as pessoas falam que ele não foi competente, talvez não seja uma questão de competência, tenha sido uma questão de escolha. Pode ser. Não vou gastar dinheiro com isso porque É. quero que pegue todo mundo logo. Houveram falas de pessoas que não, é bom que vai dar um alívio na Previdência. E inicialmente achava que só velho morria, então a gente vai pagar menos Previdência. Olha isso. Assim, pode ter sido uma estratégia, né? Tem que ver exatamente essas coisas. E assim, eu acho que o Bolsonaro está muito preocupado com a questão do orçamento também. Então, acho que onde ele podia, tipo, segurar em gasto público grande, assim como vacinação, tudo ele quis segurar. Particularmente, acho que isso deve ser uma das preocupações dele. É uma merda, né? Mas... Ele vai precisar de dinheiro em 2022, né? Exatamente. O olho dele, essa é a questão. A preocupação dele no tempo inteiro é se reeleger. E ele foi uma pessoa que inicialmente falou que até abriria a mão da reeleição antes de ganhar. Não era preciso se reeleger. No dia seguinte que ele foi eleito, já estava pensando em reeleição. Acho que a gente conseguiu abordar bastante esse tema, né, Nando? Da CPI, falar assim, desses possíveis cenários. Lembrando que a gente está no dia 14, não tem relator, não tem presidente, não tem indicação dos nomes que vão ser pautados ali para compor a CPI, está bem no comecinho. É possível que a gente faça outro vídeo, dependendo de como esteja o andamento, né, para cobrir alguma outra coisa. Mas, assim, acho que o que a gente pode tirar nesse momento é que, de fato, o Bolsonaro se enfraqueceu com essa questão da CPI. Essa CPI tem a potencialidade, a possibilidade de fazer um relatório que culpabilize ali os ex-ministros, o Pazuello, é possível que isso aconteça, e que essa responsabilidade talvez também em algum momento caia sobre o Bolsonaro. Se isso vai desencadear um impeachment, alguma outra coisa, a gente não sabe. Mas tudo são possibilidades. Só que, como você disse, o tempo está correndo, estamos no mês 4, mais 90 dias vai jogar a gente para o mês 7. Então, assim, daqui a pouco já é 2022, a gente não sabe se teria tempo para fazer um impeachment ou alguma coisa assim, né? Se é de interesse ter um impeachment ou não, também já é uma coisa que a gente falou assim meio no off, mas a gente pode discutir depois. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu abordar bem. Tu quer deixar algum recado, falar alguma última coisa? Vou falar, né? Eu tô agora, tempos pra cá, tentando ser mais positivo e otimista. É um mantra que eu tenho tido. Eu acho que, assim, isso de fato é algo pra gente ficar otimista. Acho que é uma vitória. É óbvio, e deixando meu lado, isso é Brasil, né? Sim. Eu falei, pode começar esperançoso e no final o Bolsonaro sair mais forte disso tudo, se reeleger, ficar mais 20 anos no poder. Mas assim. Já aconteceu, né? Mas assim, eu acho que pelo menos a sensação que nada está sendo feito, né, de que o Bolsonaro está podendo fazer o que quer, não tem nenhuma trava, ninguém investiga, ninguém faz nada, parece que esse vento está mudando. A esperança é de que algo seja feito e alguém
seja culpabilizado por isso. Para mim, É, é claro quem são as pessoas. E é exatamente isso, porque a gente só via notas de repúdio, né? Você É. tinha o Bolsonaro com uma fala extremamente assim polêmica, agressiva e que causava um mal-estar, e nota de repúdio. Agora a gente vê de fato um movimento concreto de senadores se reunindo para discutir e talvez isso gerar alguma coisa no futuro. Isso já é algo, já é Sim. importante. Mais do que a gente teve até aqui. Com certeza. Bem, gente, então esse foi o nosso episódio. Eu queria convidar vocês a, se quiserem comentar alguma coisa aqui embaixo, se vocês acharam que a gente cometeu algum erro, a gente deixou de falar alguma coisa, ou se vocês têm principalmente uma visão diferente da gente sobre a CPI, ou sobre esse cenário político, comenta aqui embaixo, escreve pra gente que a gente vai ler e vai responder vocês. Talvez esse vídeo possa também ir para o Spotify, né? Uma possibilidade, a gente colocar o áudio lá. Então, assim, não é garantido, mas talvez esteja lá no Spotify. Mas é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera. Valeu!